A noite é toda sua. É Você pode nossa. ficar aqui até a hora que você quiser, até amanhecer o dia. Oh, maravilha. Mas é nossa. Então, assim, é um prazer, né, ver cada um de vocês novamente, ver o rosto de cada um de vocês, falar com vocês, né? A gente sempre, quando encontra, né, presencialmente, e mesmo virtualmente, né? A gente sempre vem às nossas lembranças à nossa casa máter, né? A nossa casa inicial, nossa casa mãe, geradora dos conhecimentos espíritas, né? E a gente sabe que eu tive oportunidade. Gabriel, tá? Careca mesmo. Só pai dele. Oi? De Eu tive. Cristina. Tino. Tem alguém querendo falar aí? Eu tive oportunidade, né, de poder participar com vocês dos estudos, né, dos trabalhos sempre muito interessantes. Esse tema foi um tema que foi proposto para a gente aqui na casa espírita aqui de Manhuaçu, né, e ensinar. É um tema que está no livro Fonte Viva de Emmanuel, de uma lição de Emmanuel, né? E ele traz nesse texto uma lição muito profunda desse versículo, né, de Mateus. É uma reflexão bem profunda e que eu quis compartilhar um pouco com vocês hoje, né, desse estudo a respeito desse versículo. Quando a gente olha para Jesus, né, e aí a gente, obviamente, vai tentar entender a grandiosidade desse Espírito, né, que veio para nós aqui. Só um minutinho, só. É que está demorando para passar aqui o vídeo. Quando a gente vai olhar para Jesus e ver a grandiosidade desse Espírito, a gente vai observar, né, o tamanho da evolução moral de Jesus. Né? Se a gente pega o livro A Caminho da Luz, lá Emmanuel vai narrar para a gente, por exemplo, quem era essa figura, né, que encarnou na Terra para trazer um ensinamento para todos nós, para trazer esse ensinamento do Evangelho. E quando a gente recorre a essa obra de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele narra para a gente ali que Jesus, né, era um espírito que, no momento de formação do orbe planetário, né, em torno aí de 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito angelical. Ele já tinha atingido ali essa evolução espiritual há tanto tempo atrás. Quando a gente observa, né, as frases, as passagens do mestre pela Terra aqui, só um minutinho, porque eu acho que o meu slide aqui não está passando, só um minutinho só. Tá. Passou aí, gente, para vocês o slide? Vocês estão visualizando? Não, vendo, tá tudo ok Gabriel, aqui. tá ótimo. Entrou Tá, aqui. Tá certinho? tá certinho. Pois é, Tá certinho. quando Jesus passa para a gente esse ensinamento, né, a respeito dessas questões, ele nos dá, né, um direcionamento a respeito dessa grandiosidade de quem era realmente Jesus. Então, um espírito que há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito angelical. Quando a gente pega esse pequeno trecho do livro Fonte Viva, Emmanuel vai dizer para a gente, estudando a recomendação de Jesus aos discípulos, e de ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Então, essa passagem do Emmanuel coloca para nós, e quando a gente olha para Jesus e observa a grandiosidade desse Espírito, a gente fica meio assustado e fica, às vezes, fazendo um entendimento equivocado dessa passagem do Evangelho de Mateus. Quando Jesus recomenda ide e ensinai, né, nas passagens todas do Evangelho, ele recomenda a pregação, recomenda a divulgação do Evangelho, algumas pessoas, de forma equivocada, acham... Só um minutinho só, gente, só um minutinho. Fala.
Só um minutinho, estava só resolvendo um problema aqui que estava o telefone me chamando aqui. Desculpa aí a todos vocês. Mas quando Jesus... Isso faz parte do sistema virtual, tá, gente? Faz parte aí. Mas quando Jesus recomenda para nós, né, essas questões, ele coloca, né, a respeito desse pensamento dele, e às vezes a gente faz uma análise equivocada desse sistema, achando que para que nós pudéssemos ir e pregar, ir e divulgar a palavra do Evangelho, nós teríamos que nos comparar a espíritos angelicais ou nos tornarmos espíritos angelicais para só depois nós começássemos a ir a pregar e a divulgar o Evangelho. Só que isso é um erro tremendo, porque o próprio Jesus, demonstrando a sua caminhada aqui no orbe planetário, aqui no orbe terrestre, ele pôde ensinar para cada um de nós, né, escolhendo já no começo os seus discípulos para serem divulgadores do Evangelho. Quando Jesus vem aqui na Terra e escolhe aqueles apóstolos iniciais para divulgar o Evangelho, ele não escolheu um doutor da lei, um entendido, né, do Antigo Testamento, um entendido dos ensinamentos das Escrituras. Ele escolheu pessoas simples, né, do meio onde ele estava inserido, do cotidiano, do dia a dia, demonstrando que, apesar da grandiosidade de que ele possuía, ele demonstrava ali para todos nós que qualquer um poderia divulgar o Evangelho. E quando a gente fala em divulgar o Evangelho, a gente acha que, às vezes, divulgar o Evangelho é sair em praça pública, né? Ou ir para o centro espírita falar sobre Evangelho, ir, né, aos templos religiosos, pregar a palavra de Jesus. Mas não é só isso, pelo contrário. Na maioria das vezes, ir e ensinar o Evangelho de Jesus, como nós vamos observar aqui, ele é feito diariamente nas nossas ações cotidianas. Ir e ensinar o Evangelho é, por exemplo, um pai que se incumbe da responsabilidade de educar adequadamente seus filhos. Um avô que sabe, né, lidar com situações difíceis do dia a dia e que orienta tanto seus filhos quanto seus netos. É aquele indivíduo que no trabalho, seja ele o trabalho qual for, né, ele exerce aquela sua profissão de forma digna, honrosa, honesta, ajudando e realizando o seu trabalho que lhe cabe. Então, ir e ensinar o Evangelho, nós encontramos N situações da vida onde todos, sem exceção, onde nós estivermos, seja na casa espírita, fora da casa espírita, dentro do tempo religioso, fora do tempo religioso, dentro do sacerdócio que temos nas nossas profissões, nós podemos ir e ensinar o Evangelho. Então, quando a gente imagina e olha para a figura de Jesus, né, e ele exemplificou isso muito bem para todos nós, através da sua humildade na ação do bem, através das escolhas que ele fazia daqueles a que ele incumbia de exemplificar o Evangelho. Né? Ele escolhia pessoas simples, né, que não tinham conhecimento das questões de letras, né, das Escrituras, mas pessoas que tinham a capacidade, à medida que entenderem e compreenderiam o Evangelho, pudesse exemplificar, através da ação no bem, as palavras que ele havia dito e ensinado. Então, a primeira lição que a gente tem que começar a entender, né, e a perceber é que esse Evangelho de Jesus, qualquer um de nós, né, pode praticar e executar. E aí Emmanuel continua para nós. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Né? Então, Jesus, no seu dia a dia, né, na sua vivência diária, ele exemplificou, né, para todos nós como ir e ensinar o Evangelho, né, como trabalhar o Evangelho
dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a convivência fraterna com os apóstolos, né? Se a gente pega o livro, por exemplo, Boa Nova, pega a série psicografada da Amélia Rodrigues, né, através do Divaldo, a gente pega o Humberto de Campos narrando, uma das coisas que os apóstolos mais sentiam falta era da convivência fraterna com Jesus, né? Daquela conversa fraterna que nós tínhamos, que eles tinham, né? No final da tarde, né? Sentados ali em grupo, dividindo o pão e a comida, né? Na casa de Simão, ali naquelas tardes, naquelas noites, né? Então a gente observa a narração dessas obras e a gente vai vendo que os discípulos que ali estavam tinham muitas dúvidas, tinham muitos medos, né? A gente pega a obra de Humberto de Campos e vai estudar aquelas passagens do Evangelho, e a gente fica intrigado, né? As dúvidas que Tiago tinha, né? Que Bartolomeu possuía. Então a gente fica lendo, estudando aquilo e fica observando, gente, esses irmãos eram irmãos e têm as mesmas dúvidas que temos hoje, né? Tem as mesmas dificuldades, né, que nós temos hoje, dificuldade de conviver com os familiares, né? O exemplo de Bartolomeu, seus familiares não aceitavam que ele seguia Jesus, que ele seguisse Jesus, e o criticavam, né, de vagabundo e tal. Ele ficava revoltado com aquela situação. Então você vai observar situações que são muito semelhantes, né, com a que nós encontramos no nosso dia a dia. E é interessante que esses apóstolos, a maior parte deles, né, vamos dizer assim, eles só vão despertar para a realidade verdadeira do ensinamento de Jesus após a crucificação, né? Assim foi com Pedro, né? Assim foi com outros irmãos que somente despertaram para a realidade do ensinamento do Cristo após a crucificação. Somente nesse momento em que a ficha começa a cair para os apóstolos, né? Somente nesse momento em que eles começam a compreender e entender, né, que aquele que quiser ser maior teria que servir sempre. Então, essa exemplificação do ir e ensinar de Jesus para a humanidade, ela é muito interessante, porque ele coloca a todos nós em condições de ir e ensinar. O ir e ensinar, a gente fica com aquela visão estreita, restrita, né, do palestrante renomado, né, que fala para uma multidão de pessoas, para 2, 3 mil pessoas. Ah, aquele dali é um divulgador do Evangelho, mas não. O divulgador do Evangelho somos todos nós, todos os dias, quando nós acordamos e dormimos, porque nós sabemos, né, que o sono, o corpo descansa, mas o espírito continua ativo. Então, durante 24 horas por dia, nós temos condições de praticar e ensinar o Evangelho. Nós temos condições de executar essa passagem, né, de Mateus, do ir e ensinar, aonde quer que nós estejamos. No trânsito, quanta oportunidade nós temos de ir e ensinar no trânsito, né? Quantas vezes nós perdemos a cabeça naquele momento ali, né? Então, estamos envolvidos nas nossas atividades de trabalho e, às vezes, coisas que são repetitivas, situações que são repetitivas, principalmente no trato com as pessoas, no trato dia a dia. Eu que atendo, às vezes, muita gente também, sou bancário, atendo muitas pessoas por dia, e, às vezes, você acaba ficando insensível a determinadas situações, né? E aquilo passa a ser natural, agir de forma equivocada, e a gente cai a ficha, porque o Espiritismo vem e nos ensina, né, o que é o verdadeiro sentido da existência humana, o que é o verdadeiro sentido da vida. Então, o que nós não podemos ficar é indiferente às situações que nos são colocadas, indiferente às situações pelas quais nós vivenciamos diariamente. Nos esquecer desse ensinamento do Evangelho, né? Fingir que aquilo não é conosco, porque o Espiritismo é essa luz bendita porque faz com que nós retomemos, através do entendimento, da razão, né, do raciocínio, qual o melhor caminho para a nossa existência. Às vezes, né, nós nos colocamos em situações difíceis por escolhas equivocadas, mas não há, né, coisa que seja insolúvel. Tudo, né, para todas as situações da vida, existem soluções, existem alternativas, existem caminhos dentro das leis divinas que podem ser solucionados, né? Então não é preciso desespero. E assim continua Emmanuel para nós, né?
Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alcançou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Então isso é muito importante, né? Porque Jesus em nenhum momento se destacava como o maior, mas como mestre, como aquele que tinha a capacidade de mostrar o caminho, né? Porque ele sempre se referiu como o grande, o maior, ele se referia ao Pai, que estava acima dele, né? Mas ele conseguia fazer algo, né, que nós temos muita dificuldade hoje, que é acolher os corações fraternalmente, né? É ter aquele sentimento de empatia, até por uma pessoa que chega à casa espírita, por um irmão que está com dificuldade, por alguém que necessita de um amparo, de uma palavra. Esse amor fraterno era o que os apóstolos, narrando nessas obras que eu citei há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, que eles mais sentiam falta. Porque Jesus sempre tinha uma palavra amiga, sincera e verdadeira para ofertar àqueles que vinham ao seu encontro. Jesus sempre tinha algo de bom a dizer para aqueles que estavam desesperados. Sempre tinha, né, um sorriso para dar para aquele que estava desanimado, né? Sempre tinha como acalentar aqueles corações que ainda estavam em desespero e sofrimento e dor. E não era só por conta das curas que ele tinha condições de realizar, curas físicas, né? Talvez as curas que Jesus mais fez na sua passagem aqui pela Terra foram as curas morais, né? As curas de sentimentos feridos, né? Que ele conseguia apaziguar, acalmar. E esse preço ninguém pode pagar, ninguém não tem como, porque a cura do corpo, se a pessoa não se der ao equilíbrio devido, ela reaparece, né? Mas a cura da alma, a cura do sentimento, que é a verdadeira cura que nós devemos buscar, essa sim é a cura estabelecida ali para o processo de perfeição de cada um de nós. Então é importante que nós possamos seguir esse ir e ensinar de Jesus no acolhimento fraterno aos irmãos que nos chegam. Seja onde estiver, né? Seja onde nós estivermos. Na casa, no trabalho, né? Onde estivermos, é possível ir e ensinar. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Interessante essa colocação de Emmanuel, porque Jesus, obviamente, tem ali no seu órgão ali de administração do orbe planetário, como nos narra ali Emmanuel, diversos espíritos, né, muito gabaritados, né, que poderiam trazer essa mensagem de amor, né? Mas essa mensagem, ela precisava ser perfeita, sem falhas. Ela não poderia ter erro, não poderia ter qualquer equívoco, né? E somente um espírito do porte de Jesus poderia fazer de forma tão brilhante, né, como diz aqui Emmanuel, de forma tão perfeita e de forma tão amorosa, né? Talvez nós não tenhamos a dimensão do esforço de um espírito, né, da magnitude de Jesus encarnar na Terra. O esforço, e quando eu falo esforço, nós podemos às vezes falar no processo de dor e dificuldade, né, para um espírito na posição em que ele está, né, na vibração de sentimento que ele está, descer ao orbe planetário, né? Nós podemos ver em algumas obras do próprio Emmanuel, em Renúncia, por exemplo, né, quando Alcione resolve vir à Terra novamente para poder reencarnar,
e o espírito amigo e companheiro dela fala da dificuldade que ela iria enfrentar, né, das dificuldades que ela iria passar e da queda que ela poderia ter, né? Então, a gente percebe, né, que para esses espíritos, né, que não são tão evoluídos, né, e que tem que reencarnar na Terra, a dificuldade deles de retomar aquela vibração ainda pesada do orbe planetário é difícil, né? Imagina para um espírito do porte de Jesus. Então, só um amor incondicional, como o de Jesus, um amor incondicional à humanidade, né, poderia fazer com que um espírito reencarnasse, ou encarnasse melhor, na Terra para poder passar essa mensagem. É um amor que nós não temos dimensão, que nós não conseguimos ainda abarcar nesse processo, porque ele decorre de uma evolução intelectual e de uma evolução moral, né? À medida que nós evoluímos moral e intelectualmente, nessas duas asas do processo de evolução, nós nos aproximamos do conceito, né, do sentimento de divindade, nos aproximamos de Deus. Então esse é um processo que todos nós vamos caminhar, né? Não é à toa que algumas passagens de Jesus falava, eu e o Pai somos um só, porque a conexão com Deus era plena, né? Era ali 24 horas por dia, né? O Wi-Fi dele ligado 24 horas por dia com Deus, né? Um Wi-Fi poderoso desse, né? Então, na realidade, a gente não tem noção do que é esse processo. A gente vai passar a ter noção à medida que a gente evolui, moral e intelectualmente. Porque para compreender Deus, não é preciso só evoluir intelectualmente. Porque Deus não só se compreende com fórmulas, né? Mas é preciso sentir. E para sentir, é preciso evoluir moralmente. Ninguém sente a grandiosidade do Pai se não evoluir moralmente. Se não caminhar no processo de evolução moral. Por mais inteligente que o indivíduo seja, se ele não caminha no processo de evolução moral, ele não consegue jamais compreender e sentir a grandeza divina. Então, quando a asa da intelectualidade está muito avançada, a gente sofre algum abalo para retomar a asa da moralidade e avançar, né? Porque quando essas asas estão muito desiguais, há um desequilíbrio para o voo, né? Há um desequilíbrio para a ascensão. Então é preciso retomar um pouco, depois avança-se mais um pouco, e assim nós caminhamos. Se te propões desse modo a cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Essa talvez seja a parte mais difícil para todos nós, né? Porque falar do Evangelho, a gente fala, a gente conversa, a gente diz, né? A gente troca ideias, troca informações, a gente aconselha as pessoas, né? A gente forma as pessoas sobre o ensinamento espírita, sobre a vida após a morte, sobre as reencarnações, sobre as programações reencarnatórias, as dificuldades que enfrentamos. Agora, exemplificar é o processo mais difícil para todos nós, né? Porque exemplificar significa vivenciar em profundidade um conceito, vivenciar em profundidade um ensinamento. Aí que está. A nossa dificuldade maior é vivenciar isso, né? Colocar isso de forma intensa em cada um de nós, compreender esse processo dentro de cada um de nós e passar a vivenciar no nosso dia a dia. Então, o ir ensinar, como eu disse anteriormente, é o dia a dia de cada um de nós. É a nossa vida diária, quando nós acordamos e adormecemos, né? Então, esse caminho, todos nós vamos passar por ele. Nós não precisamos nos desesperar, né? Porque o processo já foi iniciado. A maioria de nós, né, já tomou conhecimento do Espiritismo pelo processo da razão, né? Nós somos sensibilizados, na maior parte das vezes, na doutrina espírita, pelo intelecto, né? Pela forma racional, lógica, filosófica que o Espiritismo apresenta para nós. Então, essa parte, que é a razão que nos toca primeiramente, que nos convida ao entendimento, nos convida à reflexão, ela nos chama normalmente a atenção de forma primeira na doutrina espírita. Para depois, quando nós tomamos conhecimento
da profundidade que é vivenciar o Evangelho, nós possamos começar a ter força e coragem para poder modificar o que há em nós, né? Então é um processo como se fosse uma aula, uma escola, né? Nós nos instruímos, recebemos aquelas informações, todas, né? Desde às vezes da nossa tenra idade lá, quando temos a oportunidade de ter a evangelização infanto-juvenil, participar nas casas espíritas, né? Quando temos essa oportunidade, ou quando tomamos conhecimentos do espiritismo já mais avançados na nossa vida, mas aquilo cai como uma luva dentro de nós, aquilo faz muito sentido, nós despertamos para aquele processo, despertamos para aquele conhecimento, angariamos aquelas informações, né? Nos instruímos com todo aquele processo e criamos a sedimentação, a base, para poder erguer o pilar do amor fraternal. É tudo um processo de conhecimento, de entendimento, né, e de construção. Todos dessa forma. Né? Ninguém foge a esse mecanismo. É um mecanismo pelo qual todos nós passamos. Bom aquele, né, que consegue ali se sensibilizar, crer muitas vezes, sem entender completamente os caminhos, né? Quantas pessoas, às vezes, nós conversamos e falam assim, você acredita? Não, eu tenho certeza da reencarnação. Apesar de não ser espírita, eu tenho certeza da reencarnação. Né? Eu, se não fosse espírita e tivesse esse entendimento que o espiritismo dá, muito lógico, muito racional, muito pormenorizado, eu não acreditaria em reencarnação. Né? Então, tem pessoas que conseguem sentir e perceber a verdade, né, sem entender a complexidade do assunto. E outros, né, conseguem se sensibilizar de forma tão simples, serena. Né? Então, daí nós vemos pessoas, às vezes, de outras religiões, né, mas com uma fé grande, verdadeira, né, muitas vezes sem um entendimento muito profundo do que é o espiritismo, do que é a vida espiritual, do que é a reencarnação. Mas conseguem sentir a verdade naqueles ensinamentos. Né? E assim Jesus continua para nós. Agora, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos dá uma dica de como realizar esse processo e como facilitar esse processo. Né? Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguido tão só à força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Eu achei esse trecho do livro Pensamento e Vida tão realmente profundo do Emmanuel, que ele fala desse processo de educação que nós sofremos hoje, que se trata de um processo de instrução e informação, né? Mas que a instrução e informação, quando não bem direcionada, quando não bem conduzida, ela pode levar a muita dor, a muito sofrimento. Né? Então nós vemos hoje, às vezes, homens de ciência, né, grandiosos, mas que não sabem conduzir essa ciência, esse conhecimento que têm adquirido ao longo das existências reencarnatórias. Né? Poderiam utilizar essa inteligência e esse conhecimento para a bondade, para criar situações de conforto da população, mas são utilizados para a destruição de países, de destruições de nações, né, de produção de armas e outras coisas mais. Então, nós podemos, né, quando temos uma inteligência bem conduzida, trabalhada no campo íntimo, né, conduzida pelo amor e pela bondade, a ciência ganha asas que nós não podemos imaginar. Né? Se todos os nossos pensadores, cientistas estivessem voltados, né, para o campo íntimo também, sem a exaltação da vaidade, do orgulho, né, de querer ser melhor que o outro só para ser melhor que o outro, para estar ou se achar melhor, mais inteligente, né, mais avançado, superior. Então, quantos de nós entramos em disputas, né? E aí a gente vê isso desde os processos educacionais, aqui entrando no processo de educação nas escolas, onde o indivíduo busca ser melhor do que o outro. Né? O meu processo de educação nas escolas foram assim, né? Ainda são assim. Você tem que ser melhor que o seu colega, quando na realidade
Os processos de educação eles deveriam ser trabalhados em você tem que superar a si mesmo, não o outro. Né? O outro é o seu irmão, que está caminhando com você e caminha com cada um de nós. E aí nós vemos brigas intermináveis, até mesmo dentro das famílias, né? Onde um quer ser maior que o outro. E, na realidade, o ser maior que o outro está voltado com bens patrimoniais, títulos acadêmicos, né? E, na realidade, o que importa para todos nós, na realidade, né, da vida espiritual para que nós vamos caminhar um dia. O que importa é a bondade, a ação no bem que nós fizemos, né? O quanto nos foi dado a oportunidade e o quanto nós utilizamos essas oportunidades para crescimento próprio e ajudar aqueles irmãos a crescerem junto conosco. É isso que será cobrado de nós. É isso que a nossa própria consciência vai nos cobrar na nossa existência quando chegarmos ao plano espiritual. Porque se há uma coisa que nós não podemos fugir é da consciência. Não há como correr desse processo, né? Aqui nós podemos mascarar isso com festas, né? Com outras coisas mais, quando nós cometemos erros e outras situações difíceis. Mas a consciência é o aguilhão que nos conduz ao bom caminho. Seja nessa existência, vão ser em outras. Né? Porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, em algum momento nós vamos ter que lidar com esse processo de enxergar e ver a própria consciência. Em algum momento nós temos que caminhar para isso. Então nós observamos, por exemplo, às vezes numa reunião mediúnica, os espíritos que passam ali séculos, milênios, fugindo. Eles fogem de uma única coisa, da própria consciência. Eles preferem ferir, continuar ferindo, continuar sofrendo, do que encarar a própria consciência. Então a gente pega os livros, né? Diálogos com a Sombra, e a gente vai ver vários relatos ali de vários espíritos, em que ficam ali milênios causando dor para não ter tempo para olhar para a própria consciência. Tamanha a dor que eles vão sentir. Então esse é um processo que quanto antes nós pudermos fazer, melhor para nós. Né? Olhar para dentro de si, observar as nossas tendências, observar o que temos para melhorar, fazer esse processo de autoanálise, ele é muito importante. Né? E aproveitar o tempo que temos aqui enquanto encarnados. Não é à toa que Jesus falava para nós, né? Brilhe vossa luz. Eu acho tão interessante essa passagem do Evangelho, quando Jesus fala, né, brilhe a vossa luz. E no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai colocar para a gente uma passagem muito interessante, quando ele nos coloca como espíritos, né, criados por Deus. Ele usa um termo que ele fala que todos nós somos espíritos co-criadores em plano menor. Eu acho essa expressão muito interessante, porque quando Jesus fala brilhe a vossa luz, é porque ele sabia que todos, sem exceção, aí se existe um determinismo na nossa vida, existe um determinismo no universo, né? Ou seja, aquilo que tem que acontecer de qualquer forma e vai acontecer, é que todos nós chegaremos um dia à angelitude. Todos nós chegaremos um dia ao ponto de espíritos celestiais. Esse é um determinismo absoluto na nossa existência. Agora, o tempo que nós vamos gastar para esse processo, aí depende de cada um. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Né? Então, quando André Luiz fala que nós somos co-criadores em plano menor, significa que nós fazemos parte do processo de criação divina, de construção do bem na obra de Deus. Todos nós, espíritos que estamos sendo criados nesse instante, que fomos criados há milênios atrás, há bilhões de anos atrás, que serão criados no futuro, porque Deus não para de criar, cria incessantemente. Né? Todos nós temos a condição de fazer brilhar essa luz interna que existe dentro de nós. Né? Porque se nós, né, não carregássemos, como diz Emmanuel, esse potencial divino, Deus não diria isso para nós. Né? Jesus não falaria isso para nós. Então ele fala no livro Pensamento e Vida, isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito
deve fugir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Então, essa educação que nós falávamos aí agora há pouco, não é somente aquela educação que propicie o processo de autoconhecimento, né, de autorreflexão, de mentalização, de uma meditação sincera, né, de uma oração constante, para que nós nos analisemos, e de um trabalho de exercício constante no bem, é que nós conseguiremos avançar. Porque às vezes a gente acha que vai conseguir isso do dia para a noite, não consegue. Né? Nós temos, às vezes, hábitos milenares de pensar coisas equivocadas, de entrar em pensamentos destruidores, né? De autopunição, né? De uma culpa terrível que nós carregamos de encarnações passadas, de encarnações presentes, encarnações atuais, e que nos dificultam libertar desse processo. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós somos espíritos que cometemos erros. Ponto. Mas que podemos melhorar. E que ainda vamos cometer outros erros. Né? Porque às vezes a pessoa entra na doutrina espírita, eu atendi um companheiro nosso, né? E que, num atendimento fraterno, e que ele, pelo fato de ele estar já há 10, 15 anos na casa espírita, ele se cobrava tanto que ele não admitia errar mais. Não, mas eu não posso errar isso, eu já aprendi isso nos estudos sistematizados, nas palestras, eu não posso errar mais isso. Isso é orgulho, gente. Tem uma palavrinha que é orgulho. Porque é o indivíduo que acha que porque entendeu, ele já consegue, né, fazer aquilo que ele gostaria de fazer, mas que ainda não consegue. Então a gente tem que ter isso em mente, né, que é um processo de transformação. Né? É um processo de modificação. E todo processo ele tem início, meio e fim. Né? Esse processo, com certeza, ele não vai ser concluído nessa encarnação. Nós temos muitas outras encarnações para poder fazer isso. Mas o quanto mais nós pudermos nos adiantar, nos colocar em condições melhor de realizar, melhor para nós. Menos dor nós teremos que passar, menos sofrimento nós teremos que ter. Porque quando nós não realizamos ali pelo caminho do amor, a dor se apresenta, ela se apresenta. Não há como fugir desse processo. Né? Então, o que nós temos que fazer é identificar os nossos potenciais. Né? Porque nós não precisamos ser igual ao outro. Né? Tem uma frase, né, acho que é de Jung, que fala o seguinte, né? Se não me engano é de Jung, eu não tenho certeza. Mas fala assim, quer ser infeliz? Compare-se ao outro. Cada um tem potencialidades próprias, características próprias. É um espírito singular, apresenta potenciais próprios. Nós não precisamos ser igual ao outro. Não é isso? Nós caímos num sentimento de inveja, né? De perturbação, de dificuldade, que vai nos trazer atolar no lamaçal da culpa, porque a gente acha que não consegue avançar. Né? E a gente tem que ter paciência conosco mesmo. Paciência com os nossos próprios erros. Paciência com as nossas próprias falhas. Paciência se nós ainda não conseguimos agir hoje, fazer tudo que nós gostaríamos de fazer, porque amanhã nós vamos conseguir. É o esforço. O que Emmanuel fala para nós é que nós não podemos parar de nos esforçar, né? De nos colocar, né, para poder avançar. O esforço é necessário. Né? Ter ali a coragem de mudança, buscar a mudança, não significa que a gente vai mudar do dia para a noite. Né? Usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre o momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Esse trecho de Emmanuel, ele traz para a gente que a gente não deve forçar a pessoa
a ser como a gente gostaria que ela fosse. A gente tem que estender a mão, abrir os braços, né? Acolher fraternalmente, acolher amorosamente, mas não impor a nossa verdade, impor o nosso pensamento, seja em qual âmbito for, né? Cada um tem um olhar para a vida, cada um tem um olhar, né, para as circunstâncias. Por isso, quando a gente fala que nós somos espíritos singulares, é a mais pura verdade. Nós temos experiências únicas que são nossas e não são de mais ninguém, né? Nós somos e temos características que são exclusivas de cada um de nós. Então não podemos, de forma alguma, em hipótese alguma, nos comparar a qualquer outra pessoa. Porque somos diferentes e, graças a Deus, somos diferentes. Temos ideias diferentes, pensamentos diferentes. E a grande lição de Jesus é aprender a conviver fraternalmente com essas diferenças. Essa é a lição do Mestre Jesus, né? A gente pega alguns relatos de alguns espíritos, né, de outros orbes planetários mais avançados, em algumas obras, e a gente vai observar lá que existem religiões diferentes, mas todas elas ligadas pelo laço de amor fraterno. Todas elas, né? Então, é essa medida que a gente tem que ter, essa medida do entendimento, né? E eu sempre gosto muito dessa frase, cito ela muito, que é de Jesus para Bartolomeu, né? Quando ele fala assim, Bartolomeu, ele queria que os seus familiares seguissem Jesus de qualquer jeito. Ele fala assim, Jesus fala para ele assim, Bartolomeu, a verdade, meu irmão, ela não exige, ela transforma. A verdade vem de cada um na construção interna de cada um. E não tem como impor para a pessoa um entendimento dentro da doutrina espírita. Às vezes eu quero enfiar na cabeça da pessoa que ela possa entender a reencarnação, mas ela não tem condição, não quer entender, não quer aceitar. Paciência, né? Nós temos que sempre acolher e sempre estender a mão. Esse é a passagem de Jesus. Quando a gente pega a reflexão do pensamento de Jesus aqui na Terra, ele sempre tinha essa possibilidade, né? E aí eu tenho um pensamento do Licurgo, né, que era um filósofo ali em torno do século V, mais ou menos, né, antes de Cristo, quando ele fala a respeito da educação, e eu fico impressionado com essa passagem de Licurgo, né, porque como que um homem naquela época, né, 5, 6 séculos antes de Cristo, conseguia, de uma forma tão brilhante, né, um texto tão bem colocado, falar de um processo de conhecimento, de burilamento, há tanto tempo atrás, né? Então ele colocava assim para a gente, a educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Eduquemos nossos filhos, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos aos seus corações, ensinemos a eles a despojarem-se das suas imperfeições. Lembremos que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores, né? Então você pega o pensamento desses filósofos, né, clássicos gregos antigos, como Platão, Sócrates, né, Licurgo e alguns outros, a clareza do pensamento desses espíritos, né? E somente a doutrina espírita pode explicar isso, né? Como espíritos de alta elevação espiritual reencarnam na Terra para nos dar essas lições de sabedoria. Então, meus irmãos, o pensamento que eu queria colocar para todos nós na noite de hoje é justamente esse. O ir e ensinar, né, de Mateus, ele pode e deve ser realizado por cada um de nós em todas as nossas circunstâncias da vida. Não é aquele indivíduo que faz estudo, faz palestra, mas são as situações que a vida nos coloca e que nós temos condições de ir e ensinar, em qualquer local que nós estivermos. Tá? Então, a reflexão da noite é essa. Queria desejar uma boa noite para todos, né? Muita paz no coração de vocês.